Às vezes não estamos bem, não estamos de bem com nós mesmos. Tem algum problema nisso? Não. Faz parte da vida. O problema é quando o ser humano não está bem e força um querer estar bem, de maneira artificial, sem reconhecer que existem momentos ruins também na vida e que se passa por eles, que eles são necessários e geram um fortalecimento. Os momentos de tristeza são justamente isso, campos de cultivo, onde o ser humano prepara o solo para depois semear coisas melhores. A tristeza é constituída por momentos de preparação do solo, onde o ser humano está mais recolhido em si, fazendo aquilo que não aparece tanto diante dos demais. É como o camponês. O que se destaca do seu trabalho é o que? A frutificação, os resultados finais, o que ele colheu. Mas o trabalho de preparo do solo, quando o camponês estava lá consigo mesmo, mexendo e remexendo na terra, afofando ela de forma carinhosa, isso não destoa, isso não aparece, mas apenas os frutos finais que são contemplados com alegria pelo camponês como pelas pessoas que compram esses resultados finais para se alimentar, né? Sejam verduras, legumes, sementes, raízes, folhas, ou seja o que for. Sempre o que se destaca é o resultado final. Mas o processo no seu todo, ou o meio do processo, que muitas vezes é difícil, é conflituoso, que exige trabalho, isso não aparece. Seja na vida de um camponês, ou seja na nossa vida pessoal e espiritual, onde nos agradamos com resultados finais e muitas vezes no meio do processo, experimentando a tristeza, os altos e baixos, acabamos nos revoltando contra isso. Então, o pior de tudo não é estar num dia ruim. O pior de tudo é não estar bem num determinado dia, mas se revoltar contra isso, não aceitar e querer forçar um estar bem, de forma desrespeitosa para consigo mesmo. Porque quando o ser humano força ou quer forçar um estar bem, ele se desrespeita a si mesmo. Ele ignora o processo da sua vida. Ele ignora a preparação do solo para o plantio, a germinação, o desenvolvimento e a frutificação. É preciso encarar a vida como um todo, como um processo, onde passamos por diferentes situações e precisamos vivenciar cada uma delas de forma plena. É preciso vivenciar, aprender e amadurecer com as fases ruins, como com as fases boas. Mas quando o ser humano se revolta, quando ele não está bem, ele se fecha e prolonga o momento, prolonga a fase ruim, porque a revolta é certamente a pior coisa. A revolta é um fechamento, a revolta é um enrijecimento. Quando o ser humano fecha o seu coração, literalmente. O revoltado se revolta porque está sangrando por dentro, mas não aceita, não admite, não quer a dor e o sofrimento de um determinado momento, e se revolta e procura por um culpado. O problema de muitas pessoas nos dias ruins é que ainda querem eleger culpados e partem para cima dos culpados,
com as mãos cheias de pedras, de forma agressiva, covarde, de forma desequilibrada. Então, quando os momentos ruins chegam na fase do ser humano, quando os momentos ruins chegam numa fase da vida do ser humano ou em algum dia, é preciso compreender que é uma fase de preparação do solo, que isso faz parte. Faz-se necessário encarar isso com naturalidade e aceitar. Quando aceitamos que num dia não estamos bem, isso passa de forma mais rápida. Às vezes já no momento seguinte, no minuto seguinte, porque a aceitação da situação é diferente da revolta. A revolta é uma não aceitação de querer sair de uma situação num salto, num já, sem a abertura para sair da situação. Já a aceitação, ela promove e provoca uma abertura dentro do ser humano. E assim ele sai mais rápido e mais fácil dos momentos ruins. Então, a nossa vida, ela é um processo. E nesse processo passamos por tudo. É como as estações do ano. Existe o verão, existe o outono, existe o inverno, existe a primavera. E assim a nossa vida também, temos nossos verões, nossos outonos, nossos invernos, nossas primaveras. E é assim. Em determinados momentos estamos melancólicos, em outros momentos sorridentes, em outros pensativos e centrados, já em outros momentos meio dispersos. Mas é preciso sempre manter um foco em si mesmo, no seu equilíbrio emocional, independente da fase e na fase em que nos encontramos. Se estamos num dia ruim, não aceitamos isso, nos revoltamos e queremos eleger culpados, o que acontece? Nos desequilibramos. E nesse desequilíbrio nos tornamos agressivos, injustos com os outros. E com isso adquirimos laços kármicos, adquirimos culpas que precisamos resgatar mais tarde. Muitas pessoas atraem laços kármicos justamente em dias ruins, dias nebulosos, dias negativos, dias de tristeza, de melancolia. E por que essas pessoas atraem isso? Porque não tem o equilíbrio, não tem a aceitação necessária do momento e da fase. Quando falo aceitação, não me refiro a uma entrega desesperada. Não falo aqui de um baixar a cabeça de forma derrotista. A aceitação não tem nada a ver com o derrotismo. São coisas completamente diferentes. O derrotismo é a atitude daquele que perdeu a total e a completa esperança na vida, que já não é mais dono de si e vaga sendo arrastado pelos ventos do destino. Já a aceitação é a compreensão de que existem dias diferentes e variados, que existem experiências diferentes e variadas, e que é preciso experimentar tudo isso, aceitando cada momento, não de forma derrotista, mas de forma esperançosa, porque na aceitação existe uma esperança. A esperança é uma aceitação e a aceitação é uma esperança, porque quando aceitamos as coisas é porque as compreendemos. E quando as compreendemos é porque já temos uma trajetória na estrada da vida que nos conferiu uma experiência. Então, através da experiência de vida, o ser humano compreende que determinados dias cinzentos surgem, da mesma forma como a natureza necessita de dias nublados e cinzentos também.
para descansar. Os dias nebulosos, os dias nublados, os dias em que não estamos bem, são propícios para um descanso, para um recolhimento, para um descanso do cérebro que pensa demais. Quando o ser humano está num dia ruim, não adianta querer pensar demais. O melhor é descansar a mente, sentir aquela melancolia, sem revolta, sem querer encontrar culpados, mas com a aceitação daquele dia, de que momentos assim fazem parte da vida. E nessa aceitação surge novamente uma esperança que devolve ao ser humano a vontade de viver, a luminosidade da sua vida interior, que aponta caminhos promissores depois de uma fase ruim, depois de um dia ruim, depois de uma hora ruim ou de um minuto ruim. O pior é que quando o ser humano está num momento destes, ele acredita que este momento não vai mais acabar. Quantas pessoas enfrentando um dia ruim acreditam que o resto da vida será assim? Por quê? Porque se tornam desesperançosas neste momento. Se tornam desesperançosas porque ainda não adquiriram a experiência de vida. Quem se estudou a si mesmo ao longo da vida, quem passou por inúmeras fases ruins e saiu de todas elas de forma mais forte, compreende que nenhuma crise vindoura poderá derrubá-lo, porque sairá delas da mesma forma pois sairá dela, da crise vindoura, da mesma forma como saiu das crises anteriores. Isso a experiência de vida confere ao ser humano, quando ele tem a disposição para aprender, quando ele tem dentro de si a aceitação para aprender, e quando o ser humano se aceita como ele é, e quando ele aceita os diferentes momentos. Aceitação esta que não tem nada a ver com o derrotismo, conforme eu já disse minutos atrás. Então essa é a beleza da vida, porque ela nos oferece de tudo. De tudo. Da mesma forma como a natureza oferece inúmeros frutos, legumes, verduras, sementes, grãos, raízes, assim é com a nossa vida interior, a nossa vida íntima. Recebemos de tudo, alegrias, tristezas, momentos explosivos, momentos de recolhimento, de calma, diferentes momentos pelos quais passamos, algo parecido com a diversidade de grãos, sementes, frutos, folhas que a natureza fornece para a alimentação das pessoas. E esses diferentes momentos ou esses diferentes estágios interiores ou estados de alma que enfrentamos, encaramos, são alimentos necessários. Alimentos que trazem nutrientes espirituais das mais variadas espécies, que precisamos para o nosso fortalecimento, o nosso progresso espiritual, o nosso desenvolvimento. Precisamos desta rica alimentação, desta rica dieta espiritual, constituída por tudo, porque não temos apenas dias felizes aqui sobre a terra. Se tivéssemos apenas dias felizes, pegaríamos muito fácil no sono. Se com tanto caos e tantos transtornos a humanidade já está sonolenta, imagine se tudo fosse favorável a esta humanidade acomodada dos dias atuais. Jamais acordaria. Se com tantas pancadas da vida e do destino as pessoas insistem em não acordar, imaginem só se tudo fosse bem na vida das pessoas, se tudo fosse 100%, se tudo fosse doce de leite. As pessoas não acordariam de modo algum.
Se ao som e ao toque das pancadas as pessoas não acordam, imaginem só se tudo fosse bem em suas vidas. Então os momentos ruins existem para acordar, para despertar, para sacudir. E é preciso utilizar estes dias ruins, esses momentos ruins, para o cultivo, para o preparo do solo, para a semeadura, para afofar o solo interior, para se recolher em si mesmo, fazer o seu trabalho interior de preparação para o plantio, para a semeadura, sem se revoltar, sem querer forçar uma saída rápida do momento ruim de forma artificial, sem querer culpar outras pessoas, sem se revoltar, mas aceitando o dia ruim e compreendendo o dia ruim como uma possibilidade gigantesca de aprendizados, de ensinamentos, de introspecções, de sacadas, de intuições, em suma, de fortalecimento da vida interior para novas fases depois, na sequência. É assim que devemos encarar os dias ruins, sem querer forçar uma saída forçada e artificial, sem se revoltar, mas aprendendo com a fase, com os dias ruins, com os momentos ruins que são sucedidos por dias e momentos melhores nesta caminhada da vida, onde se experimenta de tudo. Onde se experimenta de tudo da mesma forma como a variada alimentação que a natureza oferece e fornece aos seres humanos para a sua alimentação. Esta é a dieta espiritual que necessitamos para nos fortalecermos, experimentando de tudo, para que possamos crescer, progredir e nos desenvolvermos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!